Bom dia, bom dia, bom dia. Deus é bom. Olá, Meire, bom dia. Olá, Eliane, bom dia. Sidneia, bom dia. Que alegria ter vocês novamente por aqui. Deus é bom, né? Sempre bom. É tão bom quando o pai vê o filho com fome, né? É prazeroso quando a gente vê que o filho está comendo bem, né? Não é assim? Principalmente filho pequeno. Ele está comendo. A gente sente tanto prazer quando vê o filho com fome, comendo bem, né? A figura do nosso Pai, né? Desse Deus que se tornou nosso Pai. Eu creio que ele vê da mesma forma. Quando ele vê um filho com fome, isso alegra o coração dele. E estar aqui nessa live, estar aqui nessa manhã, nesse café, é fome, gente. Isso aqui é uma mesa. Isso aqui é uma mesa que eu também como, apesar de estar aqui repartindo, eu estou comendo com vocês. Nós estamos juntos comendo aqui, né? Todos nós estamos comendo. E é tão bom isso, né? A gente poder estar numa mesa repartindo, né? Quando Jesus ele ia morrer naquela cruz, ele preparou uma mesa, que a Bíblia chama de última ceia, né? Teve uma mesa para revelar a cruz. E quando ele encontra com os discípulos de Emaús, pós-cruz, e os discípulos não estavam entendendo nada, né? Ele não morreu de novo para revelar a cruz. Ele chamou de novo para a mesa. 2 mesas, uma antes e uma depois, revelou a cruz para aqueles discípulos. Então a mesa, preste atenção nisso aqui, a mesa revela a cruz. Acredite nessa verdade. A mesa revela a cruz. Então isso aqui é uma mesa, gente. É uma mesa. E quanto mais mesa, mais revelação da cruz. Encontrar com vocês aqui toda segunda, quarta e sexta, apesar de que eu já vou lembrar que na próxima segunda nós não estaremos juntos aqui, que eu vou ter uma reunião, não vou poder estar aqui com vocês na segunda próxima agora, tá? Se na sexta agora, na segunda. Já vou antecipar aqui. Só na segunda a gente não vai ter. Mas esse momento nosso aqui, toda segunda, quarta e sexta, é uma mesa. É uma mesa. E quando Deus permite a fome, ele já tem o pão. Tá? Então, o que a gente vai trazer aqui hoje já é um pão que Deus preparou para nós essa manhã. Que eu vou estar repartindo com vocês e comendo junto com vocês. Então, assim, é tão bom quando você tem essa fome. Porque quando a gente tem fome, a gente vai para a mesa. Né? Então tá. Aqui é uma mesa, nós temos o pão. E hoje o ingrediente é a carta aos Gálatas, tá? A comida da mesa hoje é a carta aos Gálatas, que a gente está comendo essa comida já há alguns dias aí, nessa série que a gente está ministrando sobre essa carta, que é uma carta muito poderosa, que a gente tem sempre falado que é uma carta que, uma vez entendida, uma vez quando você tem esse pano de fundo dessa carta aos Gálatas, você tem a revelação desse pão, você tem a revelação da obra consumada, da graça, da nova aliança, do pós-cruz. Então é extremamente importante você entender essa carta. E não apenas a carta aos Gálatas, mas toda vez que você for ler a Bíblia, tenta buscar esse pano de fundo. Eu sempre oriento que pelo menos 3 perguntas é importante você fazer antes de ler a Bíblia, ou quando está lendo a Bíblia. A primeira pergunta é: quem está falando? Quando você estiver lendo um texto, procure saber quem está falando. Porque a gente chama a Bíblia da palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito na Bíblia foi Deus quem falou. Então você pega o livro de Jó, por exemplo, é um livro histórico que relata o diálogo de Jó mais 3 amigos, depois entra um quarto. Você pega Lamentações de Jeremias, o livro todo de Jeremias, de Lamentações, é o profeta lamentando e ele falando. Então, tem momentos que o próprio Paulo fala assim: eu falo, como eu falando. Então é muito importante você fazer essa pergunta. Isso te ajuda a entender. Te ajuda. Quem está falando? A segunda pergunta que é importante você falar quando você está lendo a Bíblia, isso é pano de fundo. Isso ajuda você a entender o texto.
É a pergunta para quem está sendo falado. Você precisa se situar. Quem é você? Eu sou um gentil convertido ao cristianismo. Então, o que está sendo falado aqui? Tem muita coisa que foi falado para judeu, no tempo do judeu, no tempo da lei, que não se aplica. Na sua vida, não se aplica. Então, essa pergunta é muito importante também. Para quem está sendo falado? Eu me encaixo aqui ou apenas vai ser conhecimento para mim? Vai ser informação para mim? Ou é uma revelação para que eu viva? Então, se você pergunta para quem foi falado, isso facilita a sua vida. Porque tem muitas coisas que não foi falado para nós, gentios, convertidos ao cristianismo. Por exemplo, a carta aos Hebreus. Uma carta bem confusa. Então, para você entender melhor essa carta aos Hebreus, que a gente sabe, a gente crê que é uma carta, né? Então, mesmo que seja um livro aos Hebreus, para a gente entender melhor esse livro, a gente precisa ter uma compreensão maior do povo hebreu, que é o povo judeu. Então, essa carta foi escrita aos Hebreus. Tem muitas coisas ali para nós, claro que tem, mas a gente não pode esquecer desse detalhe. Ela foi escrita aos Hebreus. Então é importante se saber para quem foi escrita essa carta, aos Hebreus. Você quer ver? A carta aos Coríntios, que você lê e eu leio também, é uma carta muito boa e tem muito aprendizado para nós. Mas você sabia que você não pode aplicar tudo? Sabia? Nós temos aqui agora com a gente a pastora Sandra. Ei, Sandra, que alegria te ver aqui. Então pensa comigo, a Sandra é uma pastora titular em Dores do Turvo. Só que lá, pastora Sandra, na carta aos Coríntios, fala que a mulher não deve nem falar. Nem falar no banco. A mulher não deve falar, nem ter uma oportunidade para pregar. Está lá Paulo dizendo aos Coríntios. Sim ou não? Está lá. Só que a pastora Sandra, que está aqui com a gente, ela é pastora em Dores do Turvo. Oi, Elisa, que alegria te ver, Daúde. Então pensa, então a pastora Sandra está desobedecendo a palavra de Deus, porque ela está até pregando, a Bíblia fala, Paulo fala para as mulheres não falar, que elas devem ficar caladas, e ela está pregando, então ela está descumprindo a palavra de Deus. Não. Não, por que ela sabe que não? Porque, qual é a explicação que a pastora tem no espírito a paz quando está pregando e que ela não está errada de pregar? Qual é a explicação? O povo de Dores está tudo aqui, né, Dorinha? Que alegria te ver. Então, olha só, a explicação é a seguinte: não, eu posso pregar sim, porque aquela recomendação foi uma recomendação dada por Paulo aos Coríntios. Eu não sou Coríntios. Então foi uma recomendação dada para a igreja de Corinto. Então eu prego porque não foi para mim. Pois bem, se a gente consegue pegar essa passagem e ter essa certeza que não foi para a gente, por que não pegar outras passagens? Porque não é só essa. Não é só essa. Tem outras na Bíblia. Por isso que é importante você saber para quem foi falado. Você quer ver um outro problema ali na carta aos Coríntios, que também é uma crise? Olha só. O véu e seu uso na igreja de Corinto. Paulo orientou a igreja de Corinto, no capítulo 11 da primeira carta, a mulher não entrar na igreja ou orar com a cabeça descoberta, que teria que colocar o véu. E por que hoje as mulheres, nas maioria das denominações, não colocam o véu, sendo que a Bíblia está mandando colocar? E aí? Tá lá. Está mandando colocar o véu. O que é Timóteo? Sobre a mulher não falar? Na Coríntios também fala. E também fala sobre o véu. Mas vamos lá. Wagner, bom dia primeiro, né? Então vamos lá. Por que Paulo orientou a igreja de Corinto as mulheres usarem o véu? Porque tinha uma cultura naquela época quanto à prostituição. As mulheres prostitutas cortavam o cabelo. Hoje não, hoje você pode ter uma mulher do cabelo curto, que é uma grande mulher de Deus, não tem nada a ver com prostituição. Então era uma questão cultural. Por aí vai. Por isso que é importante você fazer essa pergunta. Para quem foi falado? Para quem foi falado? Isso te ajuda muito.
para você não ficar fazendo depois coisas que não era para você. Então, quando você pergunta para quem e separa a lei de graça, entenda que a nova aliança foi para quem? Para judeu. A velha aliança foi para quem? Para judeu. E a nova aliança foi para quem? Para nós, gentios. Nosso Deus, já destrava. Já destrava. A velha da nova aliança, a velha se encerrou no povo judeu. Ele veio e não foi recebido, então, pelos seus. Então, começou-se a nova aliança para os gentios. Então, não se aplica a velha aliança mais a nós, porque a velha aliança foi uma aliança entre Deus e Jesus, prometida a Abraão em Gênesis 15, mas quem fez a aliança mesmo foi Deus e Jesus, a favor do povo judeu, prometida a Abraão. Como o povo judeu não recebeu, entrou-se a nova aliança para nós. Então nós não somos da velha aliança. O judeu é, nós não. Nós somos de uma nova aliança. Então, pronto. Para quem está sendo falado? É extremamente importante você fazer essa pergunta. Isso vai facilitar. Olha lá, Elvésio, que alegria tê-lo aqui também com a gente. Então, isso vai te facilitar muito entender a Bíblia quando você está lendo. Para quem foi falado. E uma terceira pergunta, vamos parar nas três aqui, que também te ajuda a entender a Bíblia quando você pergunta em que tempo está sendo falado. O que eu estou lendo aqui é no tempo da velha aliança ou é no tempo da nova? É no tempo de antes da cruz ou é no tempo de depois da cruz? É no tempo da graça ou é no tempo da lei? Porque a dispensação da lei se encerrou. Jesus veio, cumpriu e estabeleceu o tempo da graça. Aí você fala assim, pastor, mas por que no tempo da graça a lei ainda é boa? Você pode fazer essa pergunta. A lei acabou? Não. Paulo falou que não acabou. Paulo fala que a lei é boa. E Paulo falou no tempo da graça. Por que a lei é boa, sendo que já encerrou o tempo da lei? Uma boa pergunta, né? Vocês não fazem pergunta, eu faço aqui. Por que a lei? Por que encerrou o tempo da lei, então, em Cristo? Cristo cumpriu a lei, encerrou o tempo da lei. Romanos 10,4 fala que Cristo é o fim da lei. Olha agora, para todo aquele que crê. Então, por que a lei ainda continua sendo boa, mesmo sabendo-se que a lei se encerra em Cristo? Por que a lei continua existindo? Por que a lei é necessária? Por que a lei é boa? E você está dizendo que a lei não se aplica a nós. Parece uma pergunta complicada, mas ela é tão fácil. É porque a graça, preste atenção, a graça só começa na vida de quem crê. Então, como tem muita gente perdida ainda, eles precisam da lei. Porque é na lei que eles vão descobrir a graça. É na lei que eles vão descobrir que eles não conseguem nada sem Cristo. É na lei que eles vão se entregar a Cristo. Então, a lei é necessária porque ainda tem ímpio na terra. Mas quando esse ímpio se entrega a Cristo e recebe a salvação de graça, encerra-se a lei na vida dele. Então a graça só tem validade para quem crê. Como ainda tem muita gente que não crê, eles estão debaixo do tutor da lei. Quando eles descobrirem pela lei que eles estão errados, precisam se arrepender, precisam se entregar a Cristo, então a lei encerra para eles. Por isso que a lei continua existindo. E é necessária e é boa, porque a lei é um instrumento que Deus usa para trazer as pessoas até Cristo. É o guia, é o aio, que a gente estudou na aula passada. Amém, irmãos? Então a graça só começa... A graça, presta atenção, a graça começou há 2000 anos atrás, o tempo da graça. Mas na vida de um ser humano, ela só começa quando ele crê. Por isso que Romanos 10,4 fala, Cristo é o fim da lei, mas não fala de um tempo. Cristo é o fim da lei, quando ele morreu na cruz, não. Cristo é o fim da lei na vida de quem crê. Então, depois que eu creio, encerra-se a lei e começa Cristo. Mas Deus não pôde encerrar a lei para todo mundo, porque muita gente ainda não creu. Então, a lei é necessária para quem não creu. Quando você crê, encerra-se a lei e começa, então, a graça. Bom, já é cultura nossa ter uma preliminar aqui, falar um pouquinho antes, para a gente começar direto no nosso assunto aqui, né? Bom, mas vamos lá. Se vocês quiserem perguntar, gente, participar mais, interagir, pode ficar à vontade. É isso aí, Eliane. Na lei que eles descobrem a graça. Muito bom. É isso aí.
Romanos 10:4. Cristo é o fim da lei para quem crê. É isso aí. Obrigado, Eliane. Para os que não creem em Cristo, é a resposta da Eliane lá em cima. É isso aí. Então a lei é boa porque aqueles que não creem ainda precisam da lei para que eles creiam que eles não conseguem cumprir a lei, só Cristo cumpre, então eles se entregam a Cristo. Então a lei tem esse poder também, gente. Porém, quando você se encontra com Cristo, encerra-se a lei e começa a graça. Aleluia. Bom, nós paramos em Gálatas capítulo 4, você que está seguindo aí no versículo 7. Gálatas capítulo 4, versículo 7. A Dorinha colocou que vive a graça, não precisa da lei. Quem vive, ok, vivemos pela graça porque nós já cremos. Aí tem gente, os religiosos, né? Não está no nosso meio aqui, nem quem está assistindo o vídeo aqui. Presta atenção. Eles ficam assim, mas então a pessoa faz o que ela quer da vida dela, não sei o que. Ai. Então se não tem lei para ela, ela pode fazer o que quer. Não, por que não? Porque quando você crê em Cristo, você creu na graça dele. Quando você creu na graça dele, você se arrepende. A primeira coisa que a graça faz com a gente, que Cristo faz com a gente, quando a gente crê nele, é nos levar ao arrependimento. E quando você entra no arrependimento, você crê que você precisa de uma nova vida. Quando você crê que você precisa de uma nova vida, você chama ele para te ajudar e ele passa então a habitar em você. Quando ele passa a habitar em você, ele passa a habitar no templo do Espírito, então é a pessoa do Espírito Santo que passa a habitar dentro de você. E o Espírito é santo. E esse Espírito que é santo, então ele começa a te santificar, independente da lei. Porque o Espírito Santo, ele sabe de toda a lei. E aí vem a questão ainda do amor, que é o amor a Deus e o amor ao próximo. Então o próprio Espírito que está em você, ele testifica em você que você é filho, ele começa a fazer agora uma obra de santificação em você, independente de lei. Não precisa mais de lei. O próprio Espírito agora é que habita em nós e nos nossos corações estão as tábuas da lei. Elas foram escritas agora dentro de nós. A gente já sabe do certo e do errado e o Espírito agora, com a sua maravilhosa graça, nos empodera para governar sobre o mal, sobre o pecado e ter uma vida segundo o coração de Deus. Bom, mas vamos lá, vamos em frente aqui, irmãos. Então nós estamos em Gálatas capítulo 4 e dentro desse tema de Gálatas 4, a gente está falando sobre o escravo e o filho. Então Deus não quer que você relacione com ele como Deus e você como escravo. Ele quer que você relacione com ele como filho e ele como pai. Deus ele deu o filho dele para vir aqui à terra para formar uma grande família, para fazer uma obra chamada obra de reconciliação. Então Deus agora ele tem uma grande família, onde ele é pai de muitos filhos. Ele é Deus em poder, pai em amor. Deus em poder, pai em bondade. Deus em poder, pai em graça. Deus em poder, pai em misericórdia. Então ele usa o poder dele para abençoar os seus filhos. Ele usa o poder dele para resolver o problema dos teus filhos, os BOs diários nossos. Ele usa o poder dele, manifesta em amor e traz solução de problemas. Mas ele é o seu pai. Nunca relacione com um Deus de poder, relacione com um pai de amor, um pai de bondade. E ele vai usar o poder para ajudar você, para socorrer você. Mas ele é o seu pai. Por isso que Jesus ensina, ore o Pai Nosso. A questão, ore ao Pai Nosso. Pai Nosso. A questão é que muita gente dentro da igreja relaciona muito mais com um Deus de poder do que um pai de amor. Eles creem muito mais num Deus de poder do que num pai de amor. E aí o que acontece com essas pessoas? Por elas não crerem mais num pai de amor e sim num Deus de poder, esse Deus de poder, preste atenção nisso aqui, esse Deus de poder, ele é bom, ele é o próprio amor, mas ele também é justiça, ele é juízo. Ele vai condenar a humanidade um dia. Na verdade, ele não vai condenar. Ele vai permitir essa condenação. Enfim, ele abençoa quem ele quer, amaldiçoa quem ele quer. Então, essa relação com Deus, você está indo para o modelo da velha aliança. Porque antes da cruz, o homem relacionava assim com Deus. Mas na nova aliança, o homem relaciona com o Pai. Então, melhor do que você relacionar com o Deus de poder, como era no modelo da velha aliança, é você, na nova aliança, relacionar com um pai de amor. Porque ele se tornou agora o nosso pai. Quando Cristo morre, ele paga por nós e nos reconcilia com o Pai.
Então hoje existe uma grande família. E nessa grande família, ele é o pai, nós somos filhos. E nós somos irmãos. Só que muita gente ainda na igreja relaciona muito mais com Deus de poder do que com o pai de amor. E ele relacionando com um Deus de poder, quem ele é? Ele não é filho, porque ele não relaciona com o pai de amor. Bom dia, pastorzão querido, que alegria tê-lo aqui. Então, se ele não relaciona com o pai de amor e relaciona com Deus de poder, ele deixa agora de ser filho para ser o que? Escravo. Porque numa relação de um Deus de poder com um escravo, o escravo faz primeiro e o Deus de poder vai e paga a dívida. Beneficia pelo trabalho que foi feito. Então esse modelo é um modelo escravo, que eu faço e depois Deus faz. É colocar Deus no fim. Então tem muita gente na igreja que infelizmente se relaciona muito mais como escravo do que como filho. Um escravo, ele faz primeiro, troca a palavra escravo para empregado, vai facilitar. Ele trabalha para depois ter. E muita gente tem esse pensamento, não, eu vou pagar o preço. Eu vou chamar a atenção de Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou clamar e Deus vai fazer. Não é assim. Um pai de amor ele já fez. Um filho nasce tendo tudo, um escravo não. O escravo, nada que o Senhor tenha dele. Então parece que a igreja tem muito mais essa mentalidade de um Deus que quem sabe ele me ouve, do que de um pai de amor que já me deu tudo. Um Deus que vai me abençoar do que um pai de amor que já me abençoou. Um Deus que vai colocar comida na mesa do que um pai de amor que já tem a mesa pronta. Então esse modelo escravo está cansando muita gente. Isso se tornou um modelo religioso. Por isso que tem muita gente que não aguenta mais igreja. Porque tudo aquilo que eu me esforço para fazer, eu me canso. E tudo que eu me canso tem uma tendência a eu desistir uma hora. Porque eu me cansei. Então nunca relacione com Deus baseado num Deus de poder. E você num servo de Deus, uma serva de Deus. Porque isso é religião. E aí você vai se cansar. Mas tenta entender que um dia esse Deus de poder enviou o filho dele para formar uma grande família aqui na terra. E todo aquele que crê nesse filho agora se tornou filho também. Então você não tem mais um Deus de poder. Ele continua sendo um Deus de poder. Mas ele veio para o nível de paternidade. Ele veio para o nível de mesa, de comunhão, de família. E se tornou pai de uma grande família que eu e você somos filhos. Então ele é o nosso pai que tem poder. E a igreja, quando ela deixa entrar a lei, o processo da lei, ela relaciona muito mais com Deus de poder do que um pai de amor. E estava acontecendo exatamente isso com a igreja na Galácia. E aí o Paulo vem trabalhando isso, construindo, reconstruindo isso, e dizendo, olha, você pode ser senhor de tudo, mas se você for menino no entendimento, você é semelhante a um escravo. E é isso que acontece com muita gente. Eles são senhores de tudo, porque Deus é pai. E ele sendo seu pai, tudo que ele tem é seu. Mas se ele não tem isso como conhecimento, como revelação, ele se comporta como um menino. Então ele tem tudo, mas ele não passa de um escravo. Paulo começa o capítulo 4 falando disso. E aí vamos continuar. No versículo 8 ele fala assim, ora, gente, o que está para trás estão nas lives passadas. Eu tirei todas aqui do Instagram, eu arquivei todas elas, não apaguei, eu arquivei. Os interessados me procuram, eu mando, em particular lá no direct. Mas eu tirei todas porque o meu Instagram estava muito pesado, só com imagem minha. Se abrir o Instagram, só imagem, estava muito pesado. Eu dei uma limpada, arquivei esses vídeos todos, estão disponíveis, mas ele precisa me chamar no direct que se quiser assistir a série toda. E o que está para trás já foi ministrado desde Gálatas 1:1 até Gálatas 4:7. Agora a gente está em Gálatas 8. Aí Paulo fala assim, outrora, quando não conhecis a Deus, servis aos que por natureza não são Deus. Estava lá no mundo. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Isto é aquele modelo do mundo. O mundo é assim, se você não trabalhar, você não tem, não é? É a meritocracia.
Então, esse é o modelo do mundo. E Paulo está trabalhando exatamente isso, que não é assim agora. Porque a gente se entregou a um pai que tem tudo. Nós nos tornamos filhos. Aí ele fala, guardar dias e meses e tempos e anos. Eu separei algumas coisas mais importantes aqui, por causa do nosso tempo também, e nós vamos pular para o 14. No versículo 14 fala assim, e aquilo que na minha carne... Gente, vou parar aqui um pouquinho. Por favor, todo mundo, por gentileza, não por mim, pelo Senhor e por essas vidas, clica no aviãozinho. Vamos compartilhar essa live? Pode ser? Não custa nada. Todo mundo fazendo isso aí. Clica no aviãozinho. Vai aparecer um monte de seguidores seus aí. Isso é um poder de multiplicação muito grande, gente. Se 12 que está com a gente agora encaminhar para 20 cada um, a gente vai conseguir encaminhar para 12 vezes 20, 240 pessoas. Então esse tempinho parece que não, mas você pode alcançar muita gente. É o poder da multiplicação, né? Então assim, faz isso aí, eu estou fazendo aqui também. E vamos alcançar mais vidas para estar assistindo essa ministração aqui. Amém? Então vamos lá, já enviei aqui para mais de 20, você pode fazer também. Não é que você envie para menos, mas envie. Não escolha quem não, manda para todo mundo. Quem não precisa ouvir a palavra de Deus, né? Então vamos lá, obrigado, tá? Vamos lá. Aí o texto continua e fala assim, e aquilo que na minha carne era para vós uma tentação, não desprezaste nem o repeliste, antes me recebeste como a um anjo de Deus, mesmo como a Cristo Jesus. Ele está falando agora como ele foi recebido na Galácia. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Ele começa agora a trabalhar uma outra área da igreja da Galácia. Porque vos dou testemunho de que, se for possível, teríeis arrancado os vossos olhos e os teríeis dado a mim. Tipo assim, vocês me trataram com tanto amor, vocês cuidaram tanto de mim, agora parece que vocês se tornaram meu adversário, porque vocês deixaram se confundir. Ele continua falando, tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos digo a verdade? Né? Então, assim, esse ensino, gente, da nova aliança, a gente vai ver um pouquinho aqui à frente, tá? Esse ensino da graça, tem gente que se torna até inimigo nosso. Eles estão tão na lei, tão na lei que se torna meio que adversário nosso. Tipo assim, não, eu não concordo com isso, essa graça que esse povo ensina, e muitas vezes até criticam esse ensino da graça. Mas o ensino da graça é o ensino do verdadeiro evangelho. A gente já falou sobre isso. Juarez, que alegria te ver aqui, Guilherme, Augusto. O ensino da graça é o ensino da nova aliança, da obra consumada do pós-cruz. Esse é o nosso tempo. Não tem como a gente não viver o tempo que nos foi proporcionado, que é o tempo da graça, que é o tempo da nova aliança. E Paulo está trabalhando isso na carta aos Gálatas. Pastor Lu, que alegria te ver aqui. No versículo 18 ele fala assim, no que é bom, é bom. Sede sempre procurados, e não só quando estou presente. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que muita gente está precisando, peraí, gente. O que muita gente está precisando é que Cristo seja formado neles. Eles são crentes, são bem intencionados, estão na igreja, mas não cresceram. E é isso que Paulo está trabalhando. Eu sinto as dores de parto, eu sofro para que Cristo seja formado em vocês. Sabe, querido, nós nascemos de novo quando nós cremos. Só que nós muitas vezes não crescemos de novo. Então a gente continua nos rudimentos do homem que já cresceu, porque não crescemos de novo para mudar os rudimentos. Então você não pode manter a sua vida fora do Egito com mentalidade de Egito. Porque mentalidade de Egito é mentalidade de escravo. E quem tem a mentalidade de escravo se relaciona com um Deus poderoso. Repare que até a forma de orar é diferente. Senhor, meu Deus e meu Pai. Né? Soberano Deus e eterno Pai. Claro que ele é soberano Deus. Mas a nossa relação com ele não é relação com um Deus, é relação com um Pai. Mas todas as pessoas que têm mentalidade do Egito, mentalidade escrava, ele relaciona com Deus, muito mais com o Deus do que com o Pai. Então ele é Deus em poder, mas ele desceu para se tornar Pai em amor. Ele é de mesa, ele está na mesa com a gente, ele serve a gente.
Ele está aqui dentro de nós. Ele é nosso pai, ele formou uma grande família que nós somos filhos e tudo que o pai tem já é nosso. Por direito. Porque isso é bom? Não, porque Cristo pagou. Se pagou, é seu. Se você pega, por exemplo, bom, imagina o seguinte, você ganha um presente de aniversário. Todos nós já devemos ter ganhado presente de aniversário. E eu já ganhei presente de aniversário que não serviu em mim. Dá um exemplo aqui, um tênis. A igreja me deu lá no meu aniversário um tênis Ferracini, que é a marca que eu gosto. Pronto. Só que esse tênis sapatênis, né? Não serviu. Comprou o número errado. E aí pronto. Aí tá lá dentro da caixa, que tá pago, tudo bonitinho. E eu vou lá na loja trocar o tênis. E quando eu chego lá, eu troco, escolho um outro modelo, do mesmo valor, enfim, talvez uma cor diferente, um número diferente e tal, mas do mesmo valor. Então eu pego, eles colocam lá na embalagem para mim e tal, eu vou embora. Eu tenho convicção plena que eu não tenho que pagar de novo, porque alguém já comprou e pagou para mim. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em entender a graça? Já está tudo pago, já está tudo consumado. Não é para você pagar de novo, é para você se apropriar do que já está pago, do que já está consumado. Então não é mais um Deus de poder que se relaciona com servos. É um pai de amor que se relaciona com filhos. Mas se você tem mentalidade escrava, você vai estar sempre pensando que você tem que pagar alguma coisa para ele pagar. Aí eu faço, Deus faz. Não coloque Deus no fim. Ele era do fim, mas como pai, ele é do início. Ele veio antes. Então você já é filho de um pai que está na mesa te esperando com mesa pronta. Mesa pronta e preparada. Então acaba com essa mentalidade de escravo, de empregado, de alguém que faz para depois receber. Tudo já é seu. E tudo que eu faço e que você faz não é para receber nada, mas é porque já recebemos. Isso muda tudo. Agora olha só o que Paulo fala aqui. Ele fala assim, olha, dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a voz a lei? Porque está escrito que olha isso aqui. Porque está escrito que Abraão teve dois... Para aqui. Ouça isso aqui, olha que interessante isso aqui. Paulo fala assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava e um da livre. Vocês lembram da história de Abraão? Abraão teve 2 filhos, que foi Isaac e Ismael. Ismael nasceu o primeiro, filho da escrava. Sim ou não? Depois nasceu o segundo, que foi Isaac, filho da livre, que era Sara. E Paulo faz uma analogia muito bacana aqui. Aí ele fala assim, todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. Vamos lá. Aí ele fala assim, essas coisas são uma alegoria, pois essas 2 mulheres significam as 2 alianças. Olha isso aqui. Então ele fala de Agar e fala de Sara. O pai era o mesmo, mas as mães eram diferentes. Pegue isso aqui vai destravar. Então era Abraão, pai de Isaac, pai de Ismael. Porém, a mãe era Sara, mãe de Isaac, Agar, mãe de Ismael. Então Paulo faz uma alegoria aqui. Ele fala assim, essas coisas são uma alegoria, porque essas 2 mulheres significam as 2 alianças. Uma é a do Monte Sinai, lei. A outra, não, ele continua a falar, a qual gera filho para a escravidão, que é Agar. Aí ele fala, pois esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém de agora, e está em escravidão com seus filhos, até hoje. Está em escravidão. Aí ele fala assim, ó, mas a Jerusalém que é de cima é livre. Então tem gente que pira quando a gente ensina que nós somos livres. Você que é marido aqui, você que é marido, a sua esposa, ela não te trai, em nome de Jesus, aleluia. E por que ela não te trai? Porque ela é livre ou porque ela é presa? Ela não te trai porque você amarra ela na casa todo dia quando você vai para a rua e tranca a porta? Ela não te trai porque você não deixa ela trabalhar? Ela não te trai porque você não deixa ela dirigir? Ela não te trai porque você não deixa ela sair nem na porta da rua, que dirá na rua, que dirá num shopping? Não. Ela não te trai porque ela te ama, querido.
É assim que a gente precisa crer. Ela é livre, mas ainda assim não quer te trair. Esse é o verdadeiro evangelho da graça. Onde as pessoas são livres. Querido, você quer complicar a graça? Tenta explicar ela. Quer complicar a graça? Tenta explicar ela. Explicá-la, né? Fica melhor. Então, nós que entendemos a graça, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quanto mais eu tenho a revelação do amor dele, mais eu amo. Quando Jesus dita as cartas apocalípticas e fala para João escrever, lembra-te do primeiro amor. Muita gente pensa que é o primeiro amor quando se converteu, lá no início da sua vida cristã. Ah, lá eu amava mais a Deus. Quem disse que você é o primeiro amor? Não, ele está orientando você lembrar do amor que ele teve por você, porque o amor dele foi primeiro. Quando você lembra do primeiro amor, você está lembrando do amor de Cristo por nós, porque ele nos amou primeiro. Por isso que João vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quanto mais você sabe do amor dele, e isso é a graça, é saber sobre a graça, mais você fica apaixonado com Jesus. Mais você o ama. Mas vamos voltar para cá. Então ele fala assim, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém de agora, e está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, que é de cima, é livre, isto é, nós somos livres. Que bom saber que nós somos livres. E ainda assim, qual é a nossa mãe? Nós somos livres e ainda assim nós não queremos. Porque o evangelho não te chama para não poder. Pelo contrário, o evangelho é o próprio poder. Ele não te chama para não poder, ele te chama para não querer. O poder te faz não querer. Porque quando você recebe essa graça te empodera. E ela te dá governo sobre o pecado. Por isso que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então não é mais eu não posso pecar. Isso é lei. Graça é eu não quero pecar. Então eu não sou mais da família do... Gente, às vezes eu repito aqui até você entender. Em Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, eu falo assim, eu repito mesmo para te trazer segurança. Até você estar seguro do que a gente está falando. Então eu e você, nós não somos da família do não posso, nós somos da família do não quero. Então a Jerusalém que é de cima, ela é livre. E o que a gente formou hoje? A gente formou um povo escravo. Um povo que entende muito mais que santificação é não poder. E essa fama já está lá no mundo. E é por isso que muita gente lá no mundo não quer ser crente. Vou usar essa linguagem, tá? Por que não quer ser crente? Porque a nossa fama chegou até eles. E qual é a fama que chegou até eles? Eu falo que eu vim do mundo, eu sei como que é. E eu sei o que eu pensava. O que a gente pensava quando estava no mundo? Principalmente jovem. Eu nunca vou ser um crente. Por quê? Porque eu sei como que é lá. Eu não sou de lá não, mas eu ouvi falar. E lá não pode. Lá não pode fumar, não pode beber, não pode usar droga, não pode mentir, não pode roubar. Não... E a gente monta uma lista, imagine, você que entende um pouquinho de obra, cada lista ser uma fiada de lajota. Não pode fumar, não pode beber, não pode usar droga, não pode mentir. Então construiu-se um grande muro entre o ímpio e o cristão. E esse muro é a nossa barreira, ou melhor, é a barreira do mundo não querer ser cristão. Chegou aqui agora o Luquinha. Eu vou precisar do carregador, tá acabando. Gente, só um minutinho que eu vou passar o carregador pro meu amigo aqui. Eita, benção, né, Lucas? Aqui, então. Cuidado pra você não atropelar os negócios aí. Vai devagar. Mamãe, leva pra mim. Então, lá no mundo, a gente já tinha fama da igreja, não é? É ou não é, gente? Põe aí se é ou não. Se eu tô errado, eu paro aqui. E qual era a fama que a gente tinha da igreja quando a gente estava lá no mundo? E esses crentes... Como é que esses crentes bitolados conseguem ser crente? É ou não é? É ou não é? Como que esses crentes bitolados conseguem ser crente?
Lá eles não podem fumar, não podem beber, não podem usar droga, não podem mentir, não podem roubar, não podem ir pro forrobodó, não pode. Eu ser crente? Nunca. Ai, Jesus, até hoje, Juarez, até hoje. Essa era a fama. Por quê? Porque ensinou muito mais esse modelo escravo, esse modelo de lei. Porque a lei é que diz que não pode. Então essa é a fama. A fama do crente não é fácil. É isso aí, Bruna. Essa é a fama, não pode. Gente, mas isso é um desserviço ao evangelho. Então escravo gera escravo. Toda pessoa que tem mentalidade escrava na igreja, quando ela prega para alguém, às vezes era melhor não pregar, porque ela prega no modelo escravo. E no modelo escravo, de fato, não pode. E aí a pessoa não se converte. Porque ela pensa assim, já que eu não posso, então eu prefiro poder. Então, se eu prefiro poder, eu fico aqui. E mesmo muitos apresentando o inferno para ela. Só, mas você vai para o inferno. O que ela pensa? Fala assim, não, mas ainda vou ter uma chance ainda. Vai chegar uma hora que Deus vai ter misericórdia de mim. E por aí começa um monte de coisa na mente dela, mas ela não vem. Muitas vezes queria frequentar, mas era muito pesado para quem praticava tudo que o mundo oferecia. E é interessante o que a Eliane falou, porque o que acontece? Quando você está na igreja e você vive nesse modelo de não pode, você peca mais do que podendo. Gente, acredite no que eu estou falando. Quando você está num lugar, num modelo do não pode, você erra mais do que sabendo que pode. Começa a observar. Você quer ver uma coisa que eu vi aqui em Portugal? Aqui em Portugal pode beber. Ninguém embriaga, estou dizendo o povo cristão, evangélico. Eles bebem. Eles bebem um vinhozinho, aí cada um na sua. Eu não bebo, não gosto, não vou beber. Mas tem gente que gosta e bebe socialmente aqui. É comum você ver um crente bebendo aqui. Eu nunca vi, mas eu sei que é comum. E aí o que acontece? Na mente do não crente, tenta entender isso aqui. A bebida não é um não pode. Então, se na mente do não crente a bebida não é um não pode, o não crente também se sente o quê? Livre. Porque senão na mente dele ficava, eu estou bebendo, mas não pode. O que passa na mente de um não crente aí no Brasil? Porque ele sabe do modelo do crente. Eu estou bebendo, mas não pode. Então o que ele, lá dentro, no íntimo dele tem? Uma condenação. Olha a praga da condenação. Tenta entender isso aqui. Deus me mostrou isso aqui. Então, o ímpio bebendo, ele está pensando assim, eu estou bebendo, mas não posso. A minha mãe é crente, não bebe. Porque ela diz para mim que não pode. Então ele tem dentro dele uma condenação. Quando ele tem dentro dele uma condenação, esse condenador se chama Satanás. Sabe o que Satanás fala para ele? Você já está Perdão, perdi a palavra aqui. Você já está pecando mesmo. Vamos usar essa palavra. Bebe mais. Ele, bebe mais um pouquinho. Você já desgraçou tudo mesmo. Continua bebendo. Você pode ter certeza do que eu estou falando aqui. É por isso que o índice de bêbados, de pessoas caídas, morrendo na cachaça aí no Brasil, é altíssimo. Por causa dessa fama da igreja do não pode. Agora, perdão, gente, alguém ligou aqui. Agora vamos pensar na realidade de Portugal. Aqui, quem bebe lá no mundo não está debaixo de condenação, porque eles não têm essa fama do não pode. Porque quem também é salvo aqui, é cristão aqui, eles bebem. Socialmente, mas bebem. Então, na mente de quem não é crente, não tem condenação. Então, eles são livres. Eles não estão debaixo de condenação. Qual o resultado disso? A coisa mais difícil, eu não vi ainda, estou 1 ano e meio aqui em Portugal, eu não vi ainda um bêbado na rua. Eu nunca vi um bêbado aqui na rua. Não estou dizendo que não tem, tá? Não estou dizendo que não tem. Mas eu não vi. Quem está debaixo de condenação, piora mais ainda.
porque a lei oprime. A Bíblia diz que a força do pecado não é a graça, é a lei. Atrair cada vez mais a condenação não traz libertação, e a falta de liberdade nos afasta de Deus. Muito bom, Bruna. Se todos entendessem assim, porque é exatamente isso. É o que Paulo está falando aqui. A Jerusalém de cima ela é livre. O ideal não é você ser santo, porque não pode. O que Deus quer de você é que você seja santo, porque você não quer pecar. E quando ainda você não quer, você tem poder para não querer. Porque a graça te empodera. A graça te governa, te dá governo sobre o pecado. Então, além de livre, você é governo. É isso que a graça faz. A lei não, a lei só fala, não pode. Como que Jesus aplicou a lei com aquela mulher adúltera? Já falei isso aqui. Como que ele aplicou a lei com ela? Ele tinha que fazer alguma coisa ali, ele estava no tempo da lei. Ele não podia fugir da lei. Jesus falou aqui para ela, eu não te perdoo, eu não te condeno. Ninguém te condenou, também não te condeno. Porém, vai, não peques mais. Sabe o que ele está dizendo para ela? Vai cumprir a lei. Como que Jesus diria para essa mulher hoje? Será que é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Hoje ele diria assim para ela, vem. A minha graça te empodera para você não pecar mais. Vem, porque não é na sua força que você vai vencer o pecado. Mas é na minha força. Eu tenho o poder. E quero te dar esse poder. Para você não querer pecar mais. É diferente. A Jerusalém de cima, ela é livre. Nós não somos da Jerusalém de baixo. Nós somos da Jerusalém de cima. Deus não quer que você fique debaixo de um peso onde você não peca, porque tem um peso sobre as suas costas. E é por isso que você é santo, porque todo dia você luta, sabe? Para vencer. Tudo bem que é para agradá-lo. Ele quer que você entenda a cruz. Ele quer que você entenda que Jesus, naquela cruz, ele venceu o pecado por você. Ele se fez pecador para fazer você justo. E você já é justo. E um justo tem fruto de justiça. Nenhum marido quer que uma esposa não o traia porque ele colocou regras sobre ela e se ela traí-la, ele vai até matá-la. Ou vai fazer alguma coisa pior. Não. O marido quer saber que a esposa não o traiu porque ela o ama. Ela teve até oportunidade, mas não quis. Graça não é Deus autorizando o pecado, mas é o poder de Deus para vencer o pecado. Muito bom, pastor Cícero. Diga-se de passagem, que mensagem domingo, hein? Glória a Deus pela sua vida. Pessoal aí, ó, que não segue o pastor Cícero, esse último aí, segue ele aí, gente. Muito usado. É um pastor da nossa igreja lá em Juiz de Fora. Pastor titular lá. E assista a ministração de domingo lá no nosso canal Resgatando Vidas TV. Assista essa ministração. Assista. Resgatando Vidas TV. E siga ele aí. Porque tem muito conteúdo, meu Deus. Então, olha só, gente. Paulo está dizendo aqui que nós não somos filhos de Agar. Nós somos filhos de Sara. Agar simboliza a velha aliança. Sara simboliza a nova aliança. E para a gente já partir para o encerramento, eu achei que eu ia terminar capítulo 4 hoje, mas não. E tem muita coisa aqui ainda. E eu não vou correr, como eu falei com vocês. Essa já acho que é a 9ª ministração sobre essa carta. Dá um livro, né, gente? Tem bastante coisa aqui, né?
Aí, Paulo, só mais um pouquinho para a gente encerrar, Paulo fala assim então, ó. Essas coisas são... Pois, aí ele fala, pois esta H é o Monte Sinai da Arábia e corresponde a Jerusalém de agora, e está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. É livre. A qual é a nossa mãe. Pois está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os da que tem marido. A desolada é Agar que foi embora. Então, o que ele está dizendo aqui? Que infelizmente tem mais escravos do que livres. Ainda tem as pessoas do mundo que estão na escravidão e muita gente na igreja que está em escravidão. Então, soma. Aí ele fala no 28 assim, ora, vós, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Só que agora não é mais da promessa, tá, gente? Porque já se cumpriu na cruz. Hoje nós somos filhos da obra consumada. Tem gente que ama a promessa de Deus. Glória a Deus pelas suas promessas. Mas melhor do que a promessa é a consumação dela. Melhor do que eu prometer alguma coisa para você depois que eu cumpro. Então Deus já cumpriu essa promessa na cruz. Mas Paulo está fazendo alegoria porque está falando da promessa que foi feita a Abraão lá atrás. Aí ele fala, mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne... Perdão, gente. Eita. Acho que vai dar para encerrar. Ele fala assim, mas como naquele tempo que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também o é agora. Isso é na prática que é as nações vizinhas de Israel perseguindo Israel, tá? No contexto literal e também no contexto analógico que ele está fazendo aqui, que é toda vez que você ensina a graça, os religiosos te perseguem. O próprio Jesus da graça foi perseguido pelos religiosos da sua época. Quem matou Jesus foi a religião. E é isso que Paulo está dizendo. Aí ele fala assim, que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Essa aqui é uma outra questão. Você quer aprender nova aliança, você quer aprender graça, você quer realmente ser filho da livre, entender, você precisa lançar fora o filho de escravo. Não dá para você servir os dois, não dá para você ser dos dois jeitos. Não dá para você ouvir todo tipo de pregação. Porque infelizmente, irmãos, a maioria dos pregadores prega no modelo de escravo. E você precisa definir. Você não é obrigado a estar me ouvindo, estar aprendendo aqui Nova Aliança comigo. Mas se você decidiu aprender Nova Aliança, eu devo ter aqui nesse Alguém ligou aqui. Se você quiser aprender Nova Aliança, eu devo ter aqui no meu Instagram, no mínimo, umas 200 ministrações de Nova Aliança. Porque você precisa lançar fora o filho da escrava. Deus não permitiu que os dois filhos crescessem juntos. E essa é a grande confusão. Você cresce na graça, cresce no conhecimento, mas cresce também na lei. E fica essa confusão. Não permita a lei entrar na graça. Porque quando você permite a lei entrar na graça, é o que eu sempre falo, você vai permitir a incredulidade entrar na fé. A sua fé está intacta, mas quando começou lei nela, quando você começou a viver por lei, a incredulidade vai entrar na sua fé. Por quê? Porque você falha contra a lei. E aí então você não se acha merecedor, entrou em incredulidade. Então você precisa lançar fora o filho da escrava. Você precisa separar. Se separar, até mesmo filtrar o que você está ouvindo. E aí Paulo, ele fala, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Então o que acontece hoje com a igreja? Hoje nós somos filhos do mesmo pai, porém de mãe diferente. Somos irmãos? Somos. Somos irmãos em Cristo? Somos.
Vamos para o céu? Vamos. Seremos salvos? Seremos. Somos salvos? Somos. Somos amados de Deus? Somos. Mas, às vezes, nós somos nós somos irmãos por parte de pai, mas não somos irmãos por parte de mãe. Ismael e Isaac, eles eram irmãos por parte de pai, mas não eram irmãos por parte de mãe. Então, hoje, tem dentro da igreja aqueles que vivem o modelo da nova aliança, o modelo da graça, são filhos da livre. Mas tem, às vezes, na mesma denominação, na mesma igreja até, os filhos da escrava, o modelo escravo. Somos irmãos, devemos amar esses irmãos, são os nossos irmãos. Porém, são filhos de mãe diferente. E qual é a nossa missão, como filhos da livre? É ensinar para os filhos de escravo. Compartilhar. Pega esse vídeo e compartilha. Deus falou contigo? Compartilha. Chama outros para ouvir esse tema, porque isso é libertador. E por incrível que te pareça, quando você compreende a graça, diferente do que muitos pensam, mais santo você fica. Sabe por que você fica mais santo? Porque você entende que não é na sua força. E se na sua força você chegou onde chegou na sua santificação, imagine na força dele. Você entende que nem é na força, é no poder dele. Melhor do que na sua força, é no poder dele. Amém? Deus é bom, que você tenha uma quarta poderosa, e vai ter porque está consumado. Pega esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Fala com as pessoas de forma enfática. Você ouve isso aí. Para uma hora do seu tempo, ouça sobre isso. Gente, como eu tenho fome de compartilhar isso. Como eu tenho, sabe, mesmo que eu estou com fome, eu quero partir o pão. E aqui teve uma mesa. Só que nessa mesa cabe mais gente. Compartilhe o máximo que você puder. Alcance outras pessoas com essa palavra. Não minha, querida. Eu comi o pão com vocês aqui. É do Senhor através de mim. Amém? Então que você tenha uma tarde poderosa aí, uma quarta poderosa e até sexta no mesmo horário. Lembrando que na segunda a gente tem também toda segunda, mas nessa segunda nós não teremos a nossa ministração aqui. Amém? E vamos continuar essa carta, vamos estar no capítulo 5 na sexta-feira. Deus é bom e até sexta.